E que esses segredos nos inspirem a valorizar a nossa liberdade de expressão e a nossa fé. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as pinturas dos cristãos perseguidos durante o primeiro período da arte cristã primitiva. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e no vídeo de hoje vamos falar sobre um período na história cristã em que os cristãos eram perseguidos, mas mesmo assim mantiveram uma produção artística muito intensa. Antes de começar o conteúdo, só quero pedir perdão pelo barulho do ar-condicionado, que é impossível gravar qualquer coisa aqui sem estar o ar ligado por conta do calor. Vamos lá então! Antes de falar sobre os segredos dessas pinturas, sobre os símbolos escondidos, vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico, contexto social e artístico, para vocês entenderem o porquê dessas pinturas, como tudo isso aconteceu e qual a real importância delas. Então vamos lá! Logo após a morte de Jesus, os seus discípulos se espalharam por todo o Império Romano, se espalharam até além mesmo das fronteiras do Império, e eles, consequentemente, levaram o Evangelho para vários lugares diferentes. Por conta disso, o número de cristãos dentro do Império Romano foi aumentando cada vez mais, e isso foi incomodando os imperadores. Primeiramente porque os cristãos declaravam que o único rei deles era o rei Jesus, e os imperadores ficavam muito incomodados com tudo aquilo e temerosos, quanto ao número, a quantidade de cristãos que estavam ali dentro do império. Lembrando que o Império Romano ele era pagão, ele acreditava na mitologia, nos deuses da mitologia greco-romana, então eles eram politeístas, e os cristãos eles tinham somente um Deus e criam no seu filho Jesus como o Salvador, o grande Messias, o grande rei. E por conta disso, os imperadores, eles perseguiam, o Império Romano perseguia os cristãos. Mas quanto mais eles eram perseguidos, mais aumentava o número de cristãos. E nós temos a chamada arte cristã primitiva, que foi dividida entre o primeiro período, em que os cristãos eram perseguidos, e no segundo período, quando a fé cristã se tornou oficial, em 391 por Teodósio, e aí ele permitiu, além de permitir o culto, fazendo com que a fé cristã se tornasse a oficial do Império Romano. Mas o foco desse vídeo será na primeira fase, porque nós vamos desvendar os segredos por trás dessas pinturas, algumas simbologias, lembrando que a população, de uma forma geral, ela não sabia ler e escrever. E a tradição judaico-cristã, ela era oral, então se passava de pai para filho. Durante esse período de perseguição, os cristãos costumavam fazer pinturas dentro das casas e das catacumbas, representando histórias, personagens bíblicos, enfim. Era uma forma de ensinar através de imagem. Então todas essas pinturas de toda a arte cristã, na verdade, elas têm esse caráter pedagógico e didático muito grande. Nos primórdios do cristianismo, quando a fé era perseguida e os seguidores de Cristo eram obrigados a se reunir secretamente, uma forma de arte surgiu das sombras. Uma expressão de devoção que desafiou o tempo e a adversidade. Vamos desvendar então os segredos das pinturas dos cristãos perseguidos no período da arte cristã primitiva. Em cavernas escuras e escondidas, e até mesmo nas catacumbas sob as cidades romanas, os primeiros cristãos deixaram sua marca nas paredes, revelando suas crenças e esperanças em forma de arte. Mas por que eles escolheram pintar essas imagens e quais segredos elas escondiam? As pinturas muitas vezes retratavam cenas da vida de Jesus Cristo e dos apóstolos, como a última ceia ou o batismo de Jesus. Mas por trás dessas representações aparentemente simples, havia mensagens codificadas e simbolismo que só os iniciados poderiam compreender. Um dos símbolos mais comuns era o peixe, conhecido como Ictis, um acrônimo grego para Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Este símbolo era uma forma secreta de identificar os seguidores de Cristo, permitindo-lhes reconhecer uns aos outros sem despertar suspeitas. Outra imagem popular era do bom pastor,
retratando Jesus como um pastor carinhoso, que guia e protege seu rebanho. Essa representação não apenas transmitia a mensagem reconfortante da proteção divina, mas também lembrava aos cristãos que eles não estavam sozinhos em sua jornada de fé. Além disso, símbolos como a âncora, que representava a esperança e estabilidade em meio à tempestade da perseguição, e a pomba, símbolo do Espírito Santo, eram frequentemente incluídos para fortalecer a fé dos crentes e lembrá-los da presença divina, mesmo nos momentos mais sombrios. À medida que exploramos essas antigas pinturas, somos lembrados da resiliência e da devoção dos primeiros cristãos, que arriscaram tudo para seguir sua fé. Essas obras de arte não são apenas testemunhos da história, mas também revelam os segredos de uma comunidade que encontrou esperança e conforto nas sombras da perseguição. Que esses segredos nos inspirem a valorizar nossa liberdade de expressão e nossa fé, enquanto lembramos daqueles que vieram antes de nós, trilhando o caminho da fé com coragem e determinação. Um fato interessante é que nós encontramos essas pinturas desse período em casas e em catacumbas até mesmo além dos muros de Roma. Então a gente entende que em todo o Império Romano, que tinha lá um tamanho muito grande, que além da Itália, né, outros países como França, Portugal, Espanha, até mesmo na parte oriental ali da Turquia, e em todos esses países nós encontramos catacumbas repletas de pinturas desse período. Então, só para a gente entender que historicamente essas pinturas também são concebidas como um documento histórico, também um patrimônio histórico-cultural. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia esse lado da história. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.